A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos à pré-aula da lição 6 na classe de adultos, que tem o tema aí, a justiça de Deus. Sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, e é um prazer receber semanalmente aqui pastores, professores, superintendentes, coordenadores e todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical, para juntos prepararmos mais uma aula. Lembrando que temos aqui as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, pegue sua revista, papel, caneta, bloco de notas para juntos prepararmos esta aula. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixa aí o seu like também, que é muito importante para nós. Deixe o seu comentário falando para nós de onde você nos assiste. Isso é muito importante. Estamos preparando um treinamento para professores da escola dominical. Você sabe como preparar uma aula? Noções de oratória para falar em público. E aí, achou interessante? Coloca aqui nos comentários a hashtag eu quero para a gente saber a demanda para esse conteúdo deste material. Bora preparar mais esta aula? Vamos lá? O título está aí na tela, que é A Justiça Divina, tá? O textuário está em Salmos 18, 26. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável, ok? Não te mostrarás perverso, tá? Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana ela é pessoal. Nós precisamos entender e aprender que na justiça de Deus envolve juízo. Se Deus não manifestar juízo contra a rebeldia, a dureza de coração, ele não será justo, ok? Então faz parte, está na sua natureza, sua justiça, seu juízo, sua graça, sua misericórdia. Graça e misericórdia para aqueles que se renderem a Ele, crendo no seu Filho Jesus Cristo. Justiça, juízo, ira para aqueles que não crerem. Está lá em João 3, o 16 ao 18. Bom, Ezequiel, capítulo 14, versículos 12 até o 21, é aí o texto que será usado como base para esta nossa aula, tá? É importante compreender aí a estrutura do discurso de Ezequiel aqui neste capítulo 14, tá? Parece que é algo genérico que ele está fazendo aqui, não é? Quer dizer, ele vem de uma terra qualquer para se dirigir para Israel, não é? Esta palavra profética, ela é genérica e depois ela vem diretamente para Israel. Bom, a primeira parte dessa palavra profética é genérica, a segunda é específica, tá? É bom a gente aprender isso pelo tempo que nós estamos vivendo. Nesta semana, muitas pessoas estão questionando aí sobre palavras proféticas que foram faladas sobre o Brasil. O que dizer de palavras que disseram uma coisa e nós estamos vendo um outro cenário? Bom, e aí? Isso fica para um outro vídeo, mas é para a gente pensar e esta aula vai nos ajudar a entender isso, tá certo? Bom, primeiro tópico, sobre a identificação do juízo divino. Opa, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Sobre a identificação do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição ao pecado. Nós precisamos lembrar que nosso Deus não tem ao culpado por inocente, tá? Bom, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Vamos ler aqui, irmãos. Amós, nada melhor do que ler a palavra, não é? Vamos achar aqui na nossa Bíblia onde está. Onde estás, Amós? Livro de Amós, aqui na Bíblia Sagrada. E aí essas bíblias de folhas finas é mais difícil ainda de achar. Mas achamos aqui Amós logo depois do profeta Joel, Amós 3 e 7. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas, tá bom? Isso aqui inclui todas as coisas, inclusive aí o juízo de Deus. E por que ele faz isso? Para oferecer oportunidade de arrependimento. Tá bom? Em nenhum lugar na Bíblia nós vamos ver Deus
julgando um povo, exercendo juízo sobre um povo, manifestando ira sobre um povo, sem que esse povo tenha sido avisado inúmeras vezes, tá? Vale lembrar, nós temos aqui o caso de Nínive, certo? Que ela foi avisada antes. Deus não mandou o juízo. Deus mandou Jonas falar sobre o juízo e este alerta levou aquele povo naquele tempo ao arrependimento. Depois eles se desviaram totalmente de Deus e Deus exterminou aquele povo. Eles deixaram de ser aquela potência que ele era. Então, a vontade de Deus é abençoar o seu povo. É abençoar o seu povo. Então, mas como que a vontade de Deus é abençoar o seu povo e ao mesmo tempo ele castiga? Bom, o castigo é inevitável. Nós estamos vendo ao longo desse trimestre que o povo de Israel chegou a um ponto que não havia mais o que fazer. Eles precisariam passar pelo castigo por uma questão de justiça e santidade. E outra, Deus vela pela sua palavra para cumprir, inclusive sobre o seu juízo, sobre o seu castigo, sobre os rebeldes. Então, Deus avisou que se eles não se arrependessem, eles iriam para o cativeiro. Eles iriam para o castigo, ok? Então, como eles não se arrependeram, Deus cumpriu a sua palavra, né? Deus não é esse pai que fala, eu vou te pegar, e nada. Não, Deus, ele cumpre aí a sua palavra, tá certo? Aqui a gente tem a primeira parte do oráculo, que tem esse versículo é muito forte aqui em Ezequiel. A expressão, quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo, em qualquer lugar e época. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Algo que tem me incomodado nesse tempo que nós estamos vivendo, esse monte de profecias que têm sido ditas aí sobre o Brasil, principalmente essas mais atuais, eu não tenho visto ninguém falar sobre a responsabilidade do povo de Deus de se voltar para ele. É como se nós olhássemos 2 Crônicas 7,14 e só lêssemos aquele finalzinho que diz, e sararei a sua terra. Acontece que o sararei a sua terra é resultado de uma sequência de atitudes tomadas pelo povo de Deus, né? Então não tem terra sarada se não há arrependimento, se não há confissão de pecados, tá? Então Deus ele sempre deixou muito claro o que seria necessário para que este povo não fosse castigado, mas como este povo se tornou desobediente, contumaz, se recusou a ouvir aí a palavra de Deus, então foi necessário castigo sobre a vida deles, que dentro desse contexto trata-se de uma grande crise econômica nacional, que chamamos de recessão financeira. Será que essa revista é profética, essa aula? Meu Deus, tem misericórdia, sabe do que eu estou falando, né? Bom, aí tem os agentes do juízo, tá? É Deus quem manda. Chuvas, não sei porque que ele colocou Javé aqui, meu Deus do céu. Chuva fertiliza a terra e os campos. É Deus, gente, é tudo ele. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. Tá? Então a seca era um sinal visível do castigo divino. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Tá certo? Então toda vez que o povo de Deus ele idolatra alguém, ele acha que não é por nossa força, não é por nossas alianças, vem do Senhor, que ele é o nosso sustento, entendeu? Ele nos sustenta e ele também é o nosso sustento. Você crê nessa palavra? Então é ele, toda a honra, toda a glória seja, portanto, dada aí ao nome de Jesus. Os agentes são apenas os homens, são apenas instrumentos que Deus usa, lembrando que ele usa para o bem ou para o mal. Ele usa para abençoar o seu povo, para castigar o seu povo, de acordo com aquilo que ele já deixa avisado aí na sua palavra. Estamos tendo um bug aqui com a nossa imagem. Tenho dito aos irmãos, nos ajude, irmão. Nos ajude curtindo, compartilhando, tá certo? Se inscrevendo no canal, compartilha, irmão, para mais gente isso aqui, para a gente conseguir ter recursos,
para melhorar aqui a estrutura aqui do nosso canal. Eu preciso da sua ajuda. Eu vou colocar a chave Pix bem em cima aqui. Eu vou colocar a chave Pix. Fazer igual Samuel Mariano. Se cada um der R$2, a gente reforma tudo. Olha só. Sobre a petição que Deus não atende, tá? Então, ó, isso aqui é interessante, tá? Nós vamos ver aqui, ó, duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. Por exemplo, exemplos de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma e Gomorra. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo no caso dos pecados e rebeliões. Veja, Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Deus perdoou, Deus renovou a aliança, e é inspirado nisso que nós precisamos orar, que nós precisamos interceder pelos pecadores, mas para que eles se arrependam e venham a Cristo. Eu uso aqui um exemplo, é como quando a gente está numa festa de família e vai orar por alguém que não está em aliança com Deus, por alguém que está vivendo uma vida contrária aí a palavra de Deus. E nós oramos por essa pessoa e nós abençoamos essa pessoa, mas muitas vezes não temos a coragem, em momento algum, de dizer para essa pessoa que ela precisa, para que a oração funcione e a bênção de Deus alcance, ela precisa ter uma aliança com Deus. Senão Deus não vai responder essa oração. Deus não vai liberar bênçãos sobre quem não tem aliança com ele. Então, a nossa oração pelas pessoas, pelos pecadores, por nós mesmos, pela igreja, precisa envolver este ambiente de arrependimento, de confissão, para que Deus manifeste aí o seu poder. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto até aí, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou a um ponto que não tinha mais retorno, tá? Então, é por isso que não havia o que fazer. É por isso que a intercessão do profeta não surtia mais efeito naquele momento, a ponto de Deus dizer que nem mesmo se Moisés e Samuel orassem, eles seriam atendidos, porque o povo chegou num ponto que precisava passar pelo cativeiro. O cativeiro, nós precisamos lembrar, ele é um tratamento de Deus para o seu povo, certo? Os rebeldes, os de corações endurecidos, eles terão ali mais uma oportunidade de se voltar para o Senhor, os indecisos, aqueles que foram levados como massa de manobra, você está entendendo? Então o cativeiro, o castigo é um instrumento da misericórdia divina. Ele poderia simplesmente dizer, quer saber de uma coisa? Não quero saber, abre a terra, engole tudo. Não, ele vai dando chances, e por mais que não pareça, o cantinho da disciplina de Deus é um ato de sua misericórdia. Tá? A Bíblia diz lá em Tiago 5,16 que a oração de um justo ela é poderosa e eficaz. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. Não é? Então, eu digo que nesse tempo que nós estamos aqui vivendo, é um tempo muito complicado. Por quê? Porque é o tempo de apostasia, dureza de coração, indiferença do coração. Romanos capítulo 1, vamos fazer o que nós quisermos e Deus não tem nada a ver com a minha vida. Pessoas que tendo o conhecimento de Deus não o reconhecem como Deus, não temem a Ele, não obedecem a sua palavra, pelo contrário, de maneira contumaz, proposital, fazem tudo que lhe desagrada. Isso aqui é diferente do pecador que se arrepende. A apostasia, presta atenção, é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel. Então não havia mais remédio, senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. A apostasia é esse afastamento total, premeditado, proposital, consciente da palavra de Deus. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde,
que o nosso coração esteja sempre disposto a ouvir a voz do Senhor, que possamos sempre de coração dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve, que possamos ter sempre a atitude que está aqui em Tiago, capítulo 4, e nós temos aqui, Tiago, capítulo 4, quando a palavra do Senhor diz: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Que nós possamos reconhecer que precisamos da graça, do perdão de Deus, que Deus nos permita ter um coração sempre disposto a ouvi-lo, tá certo? Muito bem, aula maravilhosa. Nós vamos agora no terceiro tópico. Já se inscreveu? Inscreva-se e ative as notificações. Dê like no vídeo, deixe o seu comentário, é muito importante para nós, tá bom? Muito importante para nós. Sobre a intercessão de Daniel, de Jó, de Noé. Por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino avisado pelos profetas. Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que, ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Olha só que coisa severa que está sendo dito aqui. E por que isso? Por causa da dureza de coração daquele povo. Porque Daniel, a quem se surpreende em ver o nome de um jovem entre 2 grandes e antigos patriarcas. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas. Viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel, mas eram exemplos justos, reconhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram a Deus. Isso mostra que a justiça de Cristo, ela está extensiva a todos os que creem. E crer é abandonar a prática do pecado. Crer é render-se a Cristo, corpo, alma e espírito. Crer é ter um coração quebrantado, como diz o salmista Davi: a um coração contrito e quebrantado tu não desprezarás. Eu afirmo, meus irmãos, com dor no coração, com pesar no coração, que o maior problema que nós enfrentamos hoje é a dureza dos corações. É a dureza dos corações. Corações que se fecharam para Deus. Ouvidos que estão fechados conscientemente, propositalmente, para a palavra de Deus. Deus está falando, mas as pessoas estão escolhendo não ouvir. Por isso, é tempo de vigiarmos, de ficarmos alertas. Deus continua dando oportunidade, independente se a pessoa não quer ouvir, Ele continua falando, Ele continua dando oportunidade, Ele continua, como diz a palavra de Deus lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Ele continua batendo, ele não para de bater. Quem perde é quem deixa de lhe ouvir. E para concluir, nós temos aqui o profeta Daniel. Nos últimos tempos, têm surgido questionamentos sobre a identidade de Daniel apresentada nesse trio de justos. São 2 argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Isso aqui, enfim, é a grafia do nome, mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidades na antiguidade bíblica. A reputação de Daniel, pela sua fé e sabedoria, se espalhou rapidamente entre os exilados da Babilônia. Então, tranquilamente, nós podemos concluir essa lição consciente de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina
ao pecado. Ao pecado. Esse conceito não pode ser confundido com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus, não é? Na teologia paulina, o pecador que crê em Jesus, ele é justificado, mas é preciso crer, é preciso se render, é preciso se entregar a Cristo, é preciso se converter a Cristo, abandonar a velha vida. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Aliás, no tempo da nova aliança, abrir mão do perdão de Deus é abrir mão de oportunidade ainda maior de libertação e de salvação do que naquela época. Então nós precisamos ter isso em mente. A oportunidade está diante de nós. Cristo já levou os nossos pecados. Só resta a nós nos rendermos a Ele, a sua vontade e a sua palavra. Do contrário, o juízo de Deus também virá, mesmo nestes tempos que estamos vivendo. Mas é o tempo da graça, é tempo da graça, mas os homens estão virando as costas para Deus. Os homens estão virando as costas para o amor de Deus, para a graça de Deus. Concluo esta aula com Romanos 1:28. E como eles não se importaram, glórias a Deus. Essa câmera está uma benção. Olha só, voltamos, não voltamos, já vamos voltar. Já vamos voltar. Voltamos. Aqui estamos. Romanos 1:28. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem estas coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, inveja, assassinato, contenda, engano, murmuradores, malignidade, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nas alianças, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos aprender com este povo a caminhar debaixo da misericórdia divina, para que a sua justiça, a justiça de Cristo, nos abrace. Senão, de forma diferente, a ira de Deus irá alcançar. Efésios 2:1-3, todos aqueles que estão vivendo longe de Deus. Amém, meus amigos? Essa foi a lição 6, classe dos adultos. Obrigado por nos assistir. Já sabe aí, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aí o seu comentário, que é sempre muito importante para nós. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Forte abraço. Tá travando isso aqui, tá travando. Só Jesus. Mas Deus vai dar vitória, irmão. Vai dar vitória. Tá travando aqui. Deus vai usar um irmão aí para mandar uma câmera para nós aqui. Eu creio. Em nome de Jesus.